Panorama do Seguro, você vai ver a seguir. Dica para os corretores de seguros, baseadas em Shakespeare. Acredite, fique conosco. Panorama do Seguro. Sejam todos bem-vindos a esta, que é a segunda edição de março de 2019. Eu sou o Paulo Alexandre, ao meu lado está Francisco Galiza. Tudo bom, Galiza? Tudo bem, Paulo. Prazer estar aqui com você. Bom, hoje vamos ver as suas reflexões filosóficas sobre Shakespeare, mas é para melhorar. É para melhorar. Paulo, é um desafio. O que aconteceu? Recentemente um corretor de seguros me perguntou, até que vê o programa, que dicas que a gente poderia preparar para os corretores de seguros, né? Aí eu pensei, e aqui esse programa é uma tentativa de responder a esse corretor que fez essa pergunta. Shakespeare é o escritor, né, considerado o principal escritor da língua inglesa, né, e viveu no final de 1500, 1600 mais ou menos, e é considerado o maior dramaturgo do mundo, né? Tem um personagem em Hamlet que é muito interessante, que é o personagem Polônio, tá? Polônio é um nobre de uma certa idade que tem dois filhos, tá? Tem Laertes, tá? E tem Ofélia, que era apaixonada por Hamlet, né? Se suicida, etc. Mas enfim, o que interessa é o seguinte, tá? Polônio vai se despedir do filho que vai embora, Laertes vai viajar, tá no porto, etc. Então tem um diálogo muito bonito do Hamlet, tá? Onde Polônio dá uma série de conselhos ao filho, né? Que vai se despedir, vai ficar anos sem ver o filho, né? E aí eu selecionei algumas dessas dicas. Eu gostaria de abrir as minhas dicas para os corretores, que não é apenas para corretores, mas para as pessoas de modo geral. E eu selecionei 6 dicas. Preparei até uma tabelinha aí, tá? Tabelinha para variada. Uma tabelinha, e vocês devem estar vendo na tela, né? Que são 6 dicas. Eu peguei até o original, quer dizer, o original do texto, né? Então a primeira dica é a dica de prudência, tá? Onde Hamlet fala, quer dizer, o personagem, né? O Polônio fala para o filho: não dá voz ao que pensares, nem transforme em ação um pensamento tolo. É uma frase que ele diz para ter prudência. A segunda frase sobre relacionamento, tá? Para o filho que vai embora: seja amistoso, sim, jamais vulgar, tá? A terceira observação que o pai faz para o filho é em relação à importância das amizades, né? E é muito bonito o texto que ele fala. Ele fala: os amigos que tenhas, já postos à prova, prende-os na tua alma com grampos de aço, tá? Mostrando a importância das amizades sinceras, né? O quarto conselho para o filho, né, sobre a importância da coragem, né? E aí é dito o seguinte, né? Procura não entrar em nenhuma briga, mas entrando, encurrala o medo no inimigo, tá? A quinta frase sobre a importância das decisões, né? O pai fala para o filho: presta ouvido a muitos, tua voz a pouco, acolhe a opinião de todos, mas você decide, né? Eu acho importante isso, você ser uma pessoa que tem a capacidade, né, de interagir com as outras pessoas, mas a decisão final é tua, né? E a última frase, o último conselho que ele pega, que ele termina, na verdade, o diálogo dele falando disso, é dos princípios, né? Ele fala: e sobretudo isto, ser fiel a ti mesmo, assim jamais será falso com ninguém, né? Então, são as minhas primeiras 6 dicas que eu daria para os corretores, né? Eu preparei mais 3 dicas, tá? Que eu desenvolvi, né? Obviamente não no nível de Shakespeare, mas 3 dicas que eu quero falar agora em relação a isso. E sendo fiel para você mesmo, como disse Hamlet, o que você trouxe seu para o corretor? Quais são as suas dicas? Pois eu preparei mais 3 dicas. Então o programa, só resumido, vão ser 9 dicas. As primeiras 6 dicas eu peguei de Hamlet e 3 dicas que eu vou começar a falar agora. Vou tentar resumir o mais rápido possível, né? Primeira dica que eu falo é o seguinte: na minha visão, o corretor tem que ter uma capacidade de observação, tá? Muito apurada. Por que eu estou dizendo isso, Paulo? Cada vez mais o mundo está mudando numa velocidade, tá? Então,
O corretor tem que observar o que está acontecendo, observar o que seus pares estão fazendo, observar o que o seu cliente quer. Ele não pode ficar parado, tá, na sua visão, né, simplesmente no seu modelo de negócio sem observar. Tem uma historinha que eu quero contar, que eu acho bastante instrutiva. Tá? Um pouco antes do comandante Rolim Amaro morrer, o criador da TAM, eu li uma entrevista dele, onde me marcou essa entrevista, tá? Onde perguntaram para ele que dicas ele daria para uma pessoa que está iniciando a administração. Tá? Ele falou o seguinte: olha, eu sempre tive esse hábito que foi um hábito muito bom. Toda vez que alguém trazia uma ideia para mim, tá? Qualquer ideia, pode ser uma ideia boa, ele parava para pensar assim: puxa vida, o que a Cruzeiro do Sul faz? O que a VASP faz? Quer dizer, ele perguntava o que a concorrência fazia com relação a esse problema. Tá? Então, na minha visão, corretor, por exemplo, sinistros, o que meu colega faz? O que ele está fazendo? Liquidação, interação com clientes. Você está acompanhando o que os seus pares fazem e para se manter atualizado. Fundamentalmente ferramentas, né? Ferramentas, posturas, entendeu? Comportamentos, quer dizer, a capacidade de você observar o mercado, o que seus pares fazem para uma decisão mais correta. É a minha primeira dica em relação a isso. Tem tendências. Isso, tendências. Comportamento, conversar com as pessoas, interagir com as pessoas. Né? Vou à minha segunda dica, tá? Temperamento. Tá? O que eu quero falar com temperamento? O corretor de seguros, tá? Ele tem que ter algumas características próprias. Ele tem que ser uma pessoa ativa, ele tem que ser um cara agressivo em vendas, ele tem que gostar de interagir com as pessoas. Tem gente que não gosta, é um direito, mas o corretor precisa disso, tá? E tem que prestar as atenções às oportunidades, tá? Vou contar uma historinha, cada um desses eu vou contar uma historinha que eu acho que fica mais claro, né? Uma vez eu li, tem um site que eu gosto muito, que eu até já comentei em programas anteriores, que é o Insurance Information Institute, que é um site americano de estudos econômicos, tá? Esse site, ele tinha uma reportagem sobre o Valentine's Day, tá? O Valentine's Day é o Dia dos Namorados nos Estados Unidos, que acontece em fevereiro, enquanto o Dia dos Namorados no Brasil acontece em junho. O que acontece no Dia dos Namorados em fevereiro nos Estados Unidos, tá? Noivados, decisões financeiras, a noiva de repente recebe um anel de noivado. Então, o texto, ele dava dicas aos corretores de seguros como se comportar nesse dia, nesse Valentine's Day. Quer dizer, um senso de oportunidade impressionante. E qual é a sua última dica? A minha última dica, Paulo, é uma frase que eu gosto muito, que é uma frase de Hegel, que é um filósofo alemão, tá? Que também estudou história. Tá? E a frase no seguinte sentido: nada de grande se faz sem paixão. No mundo você vê isso. Então, o corretor, né, ele precisa ter paixão pelo que ele faz. Né? Quer dizer, se não tiver isso, né, essa disposição, e tem um preço, não é fácil não, pô. A paixão envolve sacrifício. A palavra paixão, não sei se você sabe, a origem dela, pathos, latim, grego, é a mesma origem da palavra patologia. Quer dizer, a patologia, a doença e a paixão são quase como se fossem palavras-primas. Quer dizer, a paixão indica sofrimento, indica dedicação para conseguir uma coisa maior. Né? Então, se não houver paixão do que você está fazendo, você pode até fazer, tá? Mas não vai ser algo grande. Tá? Então, é uma visão que eu coloco, a necessidade de paixão. Eu preparei aqui, tá? Uma tabela, resumindo, né? Como sempre eu gosto de uma tabela. Então tem as 3 características, né? A observação, observar com extrema atenção o que está acontecendo, o temperamento, avaliar se você, o corretor ou a sua equipe tem o temperamento necessário, e a paixão, que as coisas podem ser feitas, mas não vão ser feitas grandes se não houver paixão envolvida. Esta edição do Panorama do Seguro está chegando ao final. Obrigado, Galiza. Obrigado, Paulo. E obrigado a todos vocês que assistiram ao programa. Espero vocês em abril. Por favor, nos enviem seus comentários, críticas, sugestões para o e-mail producal@panoramadoseguro.com.br ou por WhatsApp São Paulo 11 989 10 30 50. Um forte abraço a todos.